A gente vai fazer a rodada final. Vocês querem repetir a mesma ordem da anterior? Pode ser? Então, Álvaro. Eu vou dar cruelmente 5 minutos para cada um. Cruelmente, desculpe. Camaradas, então eu vou tentar comentar um pouco da discussão que foi ótima aqui profícua e tentar ser bem sucinto. Queria dizer o seguinte: surgiu aqui um camarada colocou o tema de 2013, né, e colocou a seguinte pergunta: o entendimento que foi esse evento de 2013. Para mim, é claro que são 2013, as manifestações de 2013 tem dois pontos de entendimento. Primeiro, 2013 foi o primeiro ponto onde se vislumbra o colapso do petucanismo. Ali a conciliação de classes dá sua primeira grande mostra de falência. Segundo ponto importante, 2013 foi um grande colapso, um grande e primeiro colapso das teorias autonomistas. O que são as teorias autonomistas? Da anti-vanguarda, do anti-vanguardismo, do antipartido, né? O que ficou claro ali? Uma gigantesca insatisfação popular de vários setores, uma algeriza pelos partidos políticos, justificada, porque os partidos de esquerda estavam todos cooptados pelo petismo, uma grande satisfação que não encontrou uma alternativa, não encontrou uma direção que apontasse a um caminho. E aquilo que se dissipou, e ainda colhemos os frutos, alguns tristes frutos daquilo ali. E acho que um ponto importante para a gente pensar é o seguinte: basta se observar a história. A história das revoluções da humanidade sempre tiveram uma vanguarda. A Revolução Francesa teve uma vanguarda. A Revolução Russa teve vanguarda. A Revolução Cubana teve vanguarda. E aí que eu acho que muito de alternativa que foi colocado aqui. Que alternativa, o que faremos? Né? Eu acho que grande medida passa pela construção de uma vanguarda política. E aí eu vou entrar no papel do PSOL nisso. E aí um breve adendo. Camaradas colocaram uma crítica aqui forte e justificada ao PSOL. Isso eu comento aqui internamente na nossa corrente da Revolução Brasileira, é o seguinte: em 2014, aquele desqualificado Aécio Neves falou o seguinte: o PSOL é um puxadinho do PT. E aí foi colocado: não, isso não é isso, não procede. Eis que hoje, infelizmente, a própria direção do partido coloca a verdade na boca daquele cidadão, daquele desqualificado completo. Então eu venho dizer o seguinte: o partido não é uma pessoa, não é um indivíduo, ele é um instrumento. A algeriza que se tenha ao PSOL e ao PT, que é justificada, o adendo é o seguinte: essa rejeição que é justificada é a rejeição à direção do PSOL, é a direção do PT. Ora, no PT há militantes genuínos, honestos, querendo transformação social. No PSOL também é a mesma coisa, militantes aguerridos que querem trabalhar, porém a direção se alia. No caso do PSOL, é uma direção completamente, isso é uma crítica que a gente faz abertamente, não só aqui. A Revolução Brasileira faz uma crítica à direção do PSOL cotidiana. É uma direção que colou o PSOL ao petismo e que corre o partido no qual corre o sério risco de perder totalmente sua relevância social, a relevância que obteve quando estava à esquerda do petismo, uma esquerda ainda débil, mas estava à esquerda do petismo, e hoje ela se coloca colada ao petismo. Isso é um golpe de morte, pode ser um golpe de morte ao pessoal, mas eu reitero isso: o partido é instrumento, ele pode estar em disputa. Aí você vai se analisar: o PT está em disputa? Há uma outra história que nos diz claramente sobre isso. E aí eu afirmo claramente de alguém que está dentro do PSOL. O PSOL está em total disputa, uma disputa ferrenha, dia e noite. Só para terminar, então, com relação ao que precisava fazer lá dentro do PSOL, porque justamente tem a ver com
a questão da vanguarda política, né? Acaso há um partido pronto revolucionário? Não. Acaso há um sindicato revolucionário pronto? Também não. Há um movimento popular pronto revolucionário pensando na Revolução Brasileira? Não. Está em construção. Esse é um objetivo claro nosso aqui na Revolução Brasileira. E, para concluir que já me estendi, o Fórum Bolsonaro, concordo com o que foi colocado aqui em grande medida. O Fórum Bolsonaro nos une, isso é claro. Mas o Fórum Bolsonaro, ele só pode nascer como uma contraface de uma alternativa, de uma vanguarda política que tem um diagnóstico claro da crise brasileira e uma alternativa que aponte um caminho da Revolução Brasileira, que vai beber da experiência das revoluções internacionais, da Revolução Russa, vai beber, da Revolução Cubana, como não, da Revolução Mexicana, como não, da Revolução Nicaragüense, como não, mas que vai acontecer, mas que não pode acontecer sob o espelho de uma revolução maravilhosa, grandiosa, mas que não seja a revolução que parta das entranhas do sofrimento do povo brasileiro, das condições brasileiras presentes e atuais. Então, assim, para encerrar, que já passei muito, a RB tem a fazer uma convocação de uma reflexão sobre a realidade brasileira, sobre um programa da Revolução Brasileira e sobre uma vanguarda política. Obrigado, boa noite, foi um prazer a Revolução Brasileira e representar a RB aqui para todos os camaradas. Obrigado, Álvaro. Agora o Eduardo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Eu acho que esse tipo de encontro é muito bom, quando as organizações e organizações como as nossas, né, que pensam o socialismo, que pensam a revolução, conseguem conversar entre si fraternalmente. E esse fraternalmente não quer dizer que não haja críticas, não haja contraposições, mas o fraternal é o respeito e o entendimento que todos estão na mesma direção, né? Algumas pontuações. Primeiro, realmente o capitalismo se apresenta hoje, né, não só por causa da crise, porque a crise passa, mas a tendência, aí, desde o Marx, né, que vem se confirmando, é uma tendência de concentração do capital, grandes empresas, aumenta a taxa de exploração, internacionaliza e fragiliza as relações de trabalho, interfere no sistema político, no sistema de estados, né, para apoiar, né, essa retirada de direitos e fragilização das relações de trabalho para ele sobreviver. Na Europa, na época do estado de bem-estar social, você tinha 2/3 e 1/3, né? 2/3 mais ou menos resolvidos, com emprego fixo, que seria a nossa carteira assinada, emprego público, direitos sociais, garantias, e 1/3 no subemprego e tal, né? Agora a tendência é de 20%, é de 1/5 para 4/5. Quer dizer, a tendência dos países desenvolvidos, dos países não desenvolvidos, menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, ou emergência, o nome que tem, é do grupo que tem os direitos sociais e tal, de garantia, ser 1/5 da população, 20%. Essa ficha, ela cai em muitos lugares. O Fernando falou, e eu concordo, que em muitos lugares do mundo a expressão socialismo, comunismo, volta a ser falada, porque as pessoas são contra o comunismo, e a situação é essa horrível aí. Esse comunismo pode ser interessante, né? Então, a atividade nossa recente do partido foi isso, foi o comunismo, o que é? Estava cheio de gente, cheio de garoto querendo saber o que é isso, porque deve ser interessante. Está tão ruim a situação, esses caras são contra essa situação, estão sendo atacados, né? Quem está no poder pode ter alguma coisa boa nisso. Então, eu acho que o capitalismo se apresenta de uma forma cada vez mais selvagem. Acho que isso é um dos componentes do Bolsonaro, né? É um grupo que defende a radicalização de tudo, vender a floresta e fazer o que for, agrotóxico, arma e tal, a selvageria maior para garantir os ganhos de um pequeno grupo da burguesia, né? Nem de toda a burguesia, que na hora que faz um acordo com a União Europeia, com o Mercosul, é para exportar produto agrícola e importar manufaturado. Até setores aí da burguesia brasileira falam, peraí, pô, aí vai acabar a gente aqui, acaba o emprego interno, acaba a produção e tal. E mais a tendência geral do capitalismo, com a tecnologia, e o carro sem motorista não tem um trabalhador nele que vai consumir os produtos, né? Então, à medida que você vai tirando o trabalhador, você vai eliminando postos de trabalho, você está tirando aquele que realiza a mercadoria.
tem que ter renda para realizar a mercadoria para o capital girar. É o que o Marx chamou lá de capital constante sobre capital variável. Isso é um tiro no pé do sistema, né? Tiro no pé, que tem suas soluções, tem os serviços que crescem, tem outras formas, né, que as lideranças capitalistas também pensam e tal, mas tem as formas de controle, e uma delas é baixar o cacete. Não tem nenhum problema para o Estado capitalista adotar isso está acontecendo no mundo. Tem governo fascista, tem governo de ultradireita que se mantém ali os ganhos da burguesia, ou de uma parte da burguesia, dando cacete, né? Ou pão e circo, mas o cacete e tal. Isso está em vigor, em pleno vigor. Tem a questão da democracia burguesa, né? Não tem nenhuma ilusão com a democracia burguesa, mas eu queria ressaltar que a gente tem que defender as liberdades democráticas, tem que defender para a gente ter condição de organizar o trabalhador, tem que defender. E nessa defesa, às vezes, as alianças são mais amplas, sem nenhuma ilusão que essa aliança ampla de defesa da liberdade democrática é a aliança que vai levar para o socialismo, não. E eu não vejo contradição, e eu concordo que a gente tem que estar conversando, tem que estar unido, criar um polo revolucionário, sim, por que não? Acho que é uma necessidade, mas não há contradição de você levar um programa para a massa de luta, falando das necessidades imediatas que ele sente na carne, e falar do socialismo. Porque por mais ousado que seja o programa de luta, por mais conquistas que nós consigamos, o capitalismo não vai resolver, não tem nenhum problema a gente falar isso, de lutar pelo imediato e falar, olha, resolver mesmo tem que mudar o sistema, tem que ser o socialismo. Isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e a massa ouve, a massa entende isso aí, na hora que você fala, e a massa formula também, a massa também pensa, não somos só nós que pensamos não, o trabalhador comum também pensa, é importante ter esse elemento, que nas nossas ações, nós não fiquemos apenas entre nós, estamos estudando, não é isso não, o trabalhador ele tem pensamento, ele tem percepção, ele tem capacidade de formular. Então, para concluir, teria outras observações a fazer, mas entendo que nós ganhamos com esse debate, acho que nós aprendemos aqui uns com os outros, e acho que nós temos que construir um programa de lutas em conjunto. Sejam as lutas imediatas contra a reforma da Previdência, o desmonte da educação, sejam lutas com um horizonte mais longo, como a reversão de todas as privatizações, e apontando para um caminho de ruptura. A gente defende os avanços, defende novas conquistas, mas apontando para a ruptura, né? Como a gente defende as liberdades democráticas, mas não para desenvolver e apoiar a democracia, mas para um outro tipo de democracia direta, que a gente chama de poder popular, pode ter outro nome, mas é uma organização direta para um outro Estado, aí sim um Estado diferente, um Estado socialista, num processo de construção revolucionária, usando todas as formas de luta, Participar da eleição, sim, sem nenhuma ilusão que você vai fazer maioria parlamentar e por reforma chegar no socialismo. Mas é importante ter alguns parlamentares comprometidos com a luta, assim, para fazer a denúncia, para estar na rua apoiando as greves. Então, com isso eu queria agradecer mais uma vez e estamos dispostos a repetir esse tipo de reunião com as forças aqui e outras forças que não estão aqui também, para pensar o socialismo e construir no debate e na rua, e na luta em conjunto. Obrigado. Obrigado, Eduardo Serra, do Unidade Classista, PCB. E agora o Fernando Leal, esquerda marxista. Tinha um velho revolucionário chamado Leon Trotsky, que ele tinha uma frase famosa entre nós, eu acho, que todas as revoluções são impossíveis até que elas se tornem inevitáveis. Ou seja, revoluções são eventos raros, né, no desenvolvimento humano, mas elas acontecem. E o objetivo, né, do Partido Revolucionário é, de alguma forma, influenciar nesses processos revolucionários e dar a direção correta para esse desenvolvimento. Até mesmo nessa Revolução do Sudão, quem está acompanhando mais de perto, aconteceram formações de assembleias de resistências, que eles chamavam, no país inteiro. Então, se a gente pudesse de alguma forma influenciar, a gente diria, elejam delegados e formem o seu poder paralelo, né, o seu duplo poder, como aconteceu na Rússia, e os bolcheviques conseguiram
Não, na verdade, o duplo poder foi feito até antes dos bolcheviques terem a maioria nos soviets. Foram os próprios trabalhadores que impuseram o duplo poder em relação ao czar. E eu queria trazer um exemplo mais recente, até aqui no Brasil, que muitos ignoram um pouco, mas o Fora Collor foi também um tipo de situação pré-revolucionária. Durante toda a década de 80, houve aquela pressão inflacionária devido ao grande endividamento que o Brasil teve para construir a sua infraestrutura, e houveram vários planos para tentar deter a inflação. E o Collor, quando chegou ao poder, ele tentou implementar uma agenda liberal, confiscou as poupanças, privatizou, começou o processo de privatização que o Fernando Henrique aprofundou. Então, ali, nesse processo pré-revolucionário, onde os trabalhadores e estudantes foram às ruas, se organizaram pela derrubada do Collor, ele foi detido justamente pelas essas direções reformistas, né? A gente tem artigos, né, que falam isso, que foi o Lula que foi a direção do PT que deu posse pro Itamar, porque haviam todas as condições de levar aquela luta mais adiante. E esse é o peso que as direções reformistas jogam, né, no movimento. Não é questão de vontade nossa acabar com a sua influência, né? É um processo gradual. A classe trabalhadora vai fazer todas as suas experiências até chegar ao programa mais radical. E para a gente, a palavra de ordem fora Bolsonaro também serve para isso. É uma forma de pressionar essas direções reformistas. É uma questão tática, é um passo nessa desmoralização dessas direções reformistas. É um absurdo a Dilma vir a público, depois de ter sido derrubada, confiar nas instituições. Ela teve uma prova concreta, sentiu na pele de que a burguesia não respeita as instituições. E ela não. Ela, como boa samaritana, quer que o Bolsonaro leve seu governo até o fim. Então é isso, companheiros. Cada organização tem sua tática, seus métodos, mas como eu reforço a proposta do Flávio, né, a gente pode estar junto no dia 12 de julho, com uma grande faixa lá, fora Bolsonaro, que para a gente, nesse momento, é a palavra de ordem mais importante. Obrigado, Fernando. Vou passar a palavra para o Giovano. Bom, pessoal, nós do Risco Classista estamos muito felizes pelo esse trabalho que a gente ajudou de alguma maneira a construir. Acho que vocês todos estão aqui, são todos agora, estão todos nessa construção. Eu quero primeiro dar um informe importante. Parece que está sendo organizado, eu não consegui abrir o documento aqui, está sendo organizado o primeiro encontro estadual em defesa da Revolução Bolivariana, se eu não me engano, sexta-feira. É importante nós conseguirmos fortalecer, sim, claro que tem as divergências dos setores, mas é importante ter isso na agenda dos revolucionários. 18 horas no Sindicato de Engenheiros. Sexta-feira agora, 18 horas, tá? Então, o que eu posso colocar aqui, porque a gente foi desafiado e a gente tem pouco tempo para falar. O Vitor e o Heitor, eles me criaram um enorme problema e eu tenho que responder de maneira telegráfica. Porque é o seguinte, é verdade, o Fora Bolsonaro não pode ser um balão de ensaio vazio. Agora, não, o risco não está disposto a construir balão de ensaio vazio. Nós estávamos aqui numa conversa com um colega que é diretor do sindicato, na montagem, quando a gente foi reservar o espaço, e ele colocava numa fala aqui que a Petrobras tem condições, o Brasil tem condições de fornecer gás de cozinha a R$26. Lá na favela a gente está pagando 68. Isso é fora Bolsonaro. Então nós temos condições
de colocar a bola no chão. A bola vem quadrada, mas a gente tem condições de colocar a bola no chão. Toda essa discussão teórica que a gente fez aqui é porque nós queremos discutir do ponto de vista da totalidade. E aí nós temos que fazer esse processo de exumação histórica e pela totalidade para chegar no objeto. Porque senão a gente discute a coisa no abstrato. Aí é democracia no abstrato. Não existe esse negócio. Para os marxistas não existe esse negócio no abstrato. Tem que ter a sua concretude. E aí, voltando ao desafio colocado pelo Vitor e pelo Heitor e por outros, telegraficamente, será que impedir a privatização da Petrobras, o processo que vem desde o lulismo, é fora Bolsonaro? Então isso entenda, são 16 meses, são 39 meses desmontando, tentando ou denunciando e desmontando e desmoralizando o projeto da classe burguesa. Isso é fora Bolsonaro. Não é só a derrubada, não é só a eleição. A eleição é uma consequência, aliás, é o calendário do sistema que bota a classe trabalhadora no seu puxadinho. Entende? Por todas as questões que a gente pode colocar aqui, do ponto de vista estrito, o processo eleitoral coloca a classe no puxadinho, porque coloca a classe na ilusão. Nós temos que fazer um outro calendário. Por isso, concordamos com a construção do polo, para construir um outro calendário. Esse outro calendário, aí sim, é fora Bolsonaro, porque, olha, não permitir o extermínio na favela, na periferia, nos presídios, isso não é fora Bolsonaro? Se isso for, se a população que está lá sendo exterminada entender que ela tem que se resignar à desgraça, porque tem um governo que já vendeu a alma dela para os Yankees, isso é fora Bolsonaro. Olha, não permitir o avanço da criminalização dos movimentos sociais, denunciar por que os movimentos sociais têm que ser criminalizados, denunciar o Ministério Público na sua parcialidade, denunciar o Judiciário na sua parcialidade, denunciar o Legislativo na sua parcialidade, isso é fora Bolsonaro. E claro, paralelamente a isso, a gente está disputando com a oligarquia, com os oligopólios de comunicação. Aliás, impedir que o faixa livre acabe, isso é fora Bolsonaro. Entende? É preciso que nós, para concluir, que a gente sente as organizações e tiremos aquilo que é tático e aquilo que é estratégico do ponto de vista daqueles que não têm vergonha de falar em revolução, em luta de maioria. Aqui tem um acordo. Eu só tenho uma questão para colocar, que é uma polêmica que a gente vai fazer para o futuro. Nós, do Risco Classista, temos uma leitura de que a esquerda brasileira ela cai muito facilmente no politicismo. Há muita luta na superestrutura e não vê que do lado dela tem um potencial revolucionário gigantesco. No momento que ela senta, discute, vê o que é tático, vê o que é estratégia e se coloca ao lado das necessidades. R$26, gente, no bujão de gás, da confusão. Isso é fora Bolsonaro. Para concluir, eu quero agradecer a oportunidade de debater com, imagina, debatendo com Eduardo Serra, Paulo Passarinho, Luciana, Álvaro, Fernando, essas organizações, querido Fred aqui, Dervi, Antônio, todo mundo que construiu essa iniciativa, mas a gente tem que se manter conversando. Eu já quero propor aqui uma data do dia 7, é uma data para discutir, 7 de agosto, para que a gente traga outras organizações para essa mesa. Por quê? Porque o 12 de agosto... Eita, isso é uma desgraça. O 12 de agosto já está construído pela estudantada como um dia de luta. 13 de agosto é o dia da CNTE, né, que se as centrais encamparem, vira um dia dos trabalhadores em geral. Então nós podemos botar uma pimenta nessa conversa, conversando uma semana antes. Nós já sabemos
que o reformismo vai fazer todo tipo de trabalho pró-ordem, mas a gente já está começando a conversar. Nós não sabemos se o time, para concluir, se o time do governo vai fazer mais uma pataquada daqui até dia 7, dia 13. Então vai que a Damares fale alguma coisa, vai que o Weintraub fale alguma coisa, vai que o Guedes pise na barata de novo. Aí a gente vai ter mais elementos para dizer, olha aí, ó. Entende? Nós precisamos conversar com a classe. Então uma proposta para a gente discutir aqui é o dia 7 de agosto. Enfim, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Legal, Gilberto. E agora, Luciana fazendo sua conclusão. Valeu. Gente, estou muito feliz de ter participado aqui dessa reunião, dessa coragem, desse tema Fora Bolsonaro. Né? Muita gente fez comentários de que tinha medo de vir, poderia ter alguma repressão de participar de um debate desse. Né? Então, diante dessa conjuntura, eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, ter coragem de ir à luta e de esclarecer cada vez mais a população. Né? Isso é fazer formação. E eu fiquei muito emocionada com a fala da Rose, porque uma frase que eu disse aqui é motivo de eu tomar muita porrada no PSOL, quando a gente fala de se unir na luta, né? Não se dividir. E a pauta identitária tem dado muito problema interno, muita divisão na luta, e a gente tem que pensar no internacionalismo classista, porque aí sim a gente vai ver na totalidade, ver de fora para dentro a desgraça que estão fazendo com o nosso planeta. E a gente tem que ter um compromisso com o futuro. E o compromisso com o futuro é a luta pelo socialismo e a ruptura com esse sistema covarde, selvagem, que vai exterminar toda a vida. Então, é uma contradição a gente lutar pela vida e não lutar contra a ruptura desse sistema covarde. Então, eu queria saudar a todos e os encaminhamentos que foram tomados aqui. Eu estou tendo muita fé que nós vamos nos unir, né? E dar continuidade a essa luta aí. O Fora Bolsonaro, de tudo que ele representa, todas as correntes que estão aqui presentes, né? Fora Bolsonaro é tudo isso que foi tratado aqui e muito mais que está lá fora, que a gente tem que ouvir a população. Então é isso. Parabéns a todos e todas e muito obrigada por eu estar aqui representando o Núcleo Classe contra Classe, que quer evidenciar, junto com a população mais carente, que existe uma luta contra nós e nós somos o alvo e nós temos que reagir. Então, muito obrigada por essa iniciativa de reação que estamos aqui. Obrigada. Obrigado, Luciana. Olha, só para sistematizar, houve muitas considerações, mas particularmente eu elenquei aqui 3 encaminhamentos muito objetivos. Talvez aqui a coordenação da mesa possa encaminhar a proposta do Giovano de um novo encontro no próximo dia 7 de agosto, antes das datas de 12 e de 13 de agosto, onde haverá manifestações já marcadas pelos estudantes pela CNTE. A proposta do Ícaro de uma frente única de ação, que me parece que a questão está ligada, inclusive, à proposta dos objetivos, como a que o Flávio, me parece, fez da esquerda marxista, de uma proposta de faixa para o dia 12. Então, é só sinalizando aqui para os futuros encaminhamentos aí da mesa, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Todos nós aprendemos e, principalmente, temos que nos manter muito atentos na luta. Obrigado aí para todo mundo. Boa noite. Só uma coisa que eu não posso esquecer. O que a gente estava colocando antes é um fato. É preciso dar apoio. Vocês estão ligados a sindicatos, entidades estudantis. O Faixa Livre precisa de socorro e é uma trincheira importante do nosso lado. O Paulo, enfim, Paulo, me perdoe se eu estou... Tá? Mas a gente tem que fazer um trabalho aí para não deixar o Faixa Livre embora.
Especialmente aqueles que são dirigentes de entidades. Qualquer um pode contribuir, vocês sabem como, mas as entidades me parecem que poderiam contribuir muito mais, né? Então, e possivelmente a gente vai retornar amanhã ou depois de amanhã ao Facebook e também vamos inaugurar o canal no YouTube, tá? Obrigado. Pessoal, tem como a gente bater uma foto, todo mundo junto, antes de ir embora? Isso aí.